Você sabe o que Hipócrates tem a ver com a arquitetura? Nada, né? Quase nada. Hipócrates é considerado por muitos como o pai da medicina. Por isso os médicos formados fazem o juramento de Hipócrates? Isso. No século IV a.C., ele disse que o homem deve saber que de nenhum outro lugar, mas apenas do encéfalo, vem a alegria, o prazer, o riso e a diversão, o pesar, o luto, o desalento e a lamentação. E pelo mesmo órgão nos tornamos loucos e delirantes, e medos e terrores nos assombram. Nesse sentido, opino que é o encéfalo quem exerce o maior poder sobre o homem. É que antes disso, e até muitos séculos depois, as pessoas acreditavam que o centro da vida e das emoções eram o coração, e não o cérebro. O reconhecimento da existência do encéfalo e os controles que esse órgão tem sobre movimentos e emoções é a pré-história do que chamamos hoje de neurociência. Uma área do conhecimento que é interdisciplinar. Está na química, na economia, linguística, Na ciência da computação, na psicologia. E na arquitetura. Pronto, chegamos ao episódio. Este é o Painelcast, o podcast da AERP, com a engenheira Fabiola, a arquiteta Mirella e o engenheiro agrônomo Bruno. Nós conversamos com o arquiteto Lori Crisel, que tem um currículo enorme e incrível. Meu nome é Lori Cris, eu sou arquiteto. Agora a gente entrega a idade, né, há mais de 2 décadas. Vamos deixar por enquanto só em mais de 2 décadas aí no universo da arquitetura, do design, da iluminação. Tive lá atrás, né, no início da minha carreira, eu tive a oportunidade de fazer já um percorrido internacional, passando por alguns grandes escritórios, Zaha Hadid, Norman Foster, Big, algumas coisas interessantes. Outros escritórios também de grande porte, já falando aí um pouco de Ásia, enfim. E foi nesse período aí que eu tomei contato com um tipo de arquitetura, um tipo de projetar muito diferente. Na época não se falava ainda de neuroarquitetura, como a gente fala hoje, mas já tinham alguns pressupostos que vinham sobre grandes avanços que começaram na Gestalt, começaram na psicologia ambiental, e aí a gente começou a trabalhar com as chamadas arquitetura cognitiva, arquitetura comportamental, arquitetura sensorial, e aí, obviamente, a partir de 2003, com a chegada da ANFA, né, que é a Academia de Neurociência para a Arquitetura, aí a neurociência aplicada à arquitetura, por aglutinação linguística, a gente chama de neuroarquitetura, né, começou a tornar uma movimentação de volume de mercado muito grande, e já antes disso eu já vinha me dedicando, e aí foi um amor à primeira vista, nunca mais parei. Fiz algumas inserções internacionais em termos de qualificação, enfim. Voltando para o Brasil, vida acadêmica, escritório e sempre levando isso para o universo da academia, o universo da prática, enfim, a coisa foi acontecendo nesses meandres, até que surgiu o projeto aí do livro, né, que é o primeiro livro do Brasil sobre neurociência aplicada à arquitetura, que foi lançado ano passado. E aí a gente já está em edição esgotada, graças a Deus. Então tem um percorrido aí ao longo da história, né, Mirella? Então a gente está sempre assim como vocês, a gente está sempre nessa busca de disseminação de conhecimentos, né? O conhecimento não pode ser algo guardado em uma gaveta, porque tudo que fica numa gaveta um dia vira lixo, né? Então o conhecimento é uma coisa que a gente tem que alastrar, que a gente tem que divulgar, que a gente tem que entregar, senão de uma forma muito boba e ingênua ele morre conosco. É bobagem, né? Não adiantou nada. A gente entrevistou o Lori pelo Zoom e foi uma conversa muito bacana. Se vocês já viram que é só dar uma deixa. Se vocês bobearem, eu vou até o Natal falando. E ainda teria assunto, viu? Mas a Dani selecionou os melhores trechos, os que ajudam a gente a entender um pouco mais sobre este conceito, que integra a ciência das emoções à ciência de construir e projetar para chegar no resultado que todo mundo quer na vida: bem-estar e felicidade. Bora pro episódio? Muito legal. Lori, quero te perguntar, essa neuroarquitetura é algo novo? Quem que seria o grande guru, o grande nome? E você tem uma ideia de mais ou menos quando ela realmente começou no mundo? Vamos lá então, Bruno. Na verdade, a gente poderia dizer assim, há algumas décadas a arquitetura já vinha percebendo o quanto o ambiente,
o quanto o espaço ele de fato interfere nas reações humanas, né, no comportamento. E isso já acontece há bastante tempo, tanto que há décadas na arquitetura a gente trabalha com algo chamado psicologia ambiental, ou seja, como que a psique do humano interage com o meio que está inserido. O campo da psicologia sempre buscou coisas nessa linha, tanto é que na própria arquitetura, no próprio design, a gente trata de uma coisa chamada Gestalt, é um estudo que tem a ver sobre as relações que a gente tem com formas, volumes, espacialidades, ou levando isso para espacialidades, e Gestalt também nasce na psicologia para depois vir para a arquitetura. No finalzinho da década de 60, ali por 69, 70, a gente tem a implementação mundial da Society for Neuroscience, né, que é a Sociedade para Neurociência. E aí a neurociência em si começa a se difundir mundo afora. Então isso principalmente na década de 70, isso começa a acontecer de um modo muito, muito pertinente. E a neurociência começa a trazer respostas científicas para diversas outras áreas. Tanto é que ela é considerada como uma ciência de base, né? Porque ela embasa várias outras áreas. Como vários estudos já vinham acontecendo na arquitetura, assim como em outras áreas, como na economia, na psicologia, no marketing, no mundo de business, enfim, todas essas áreas começaram a mergulhar dentro da neurociência para trazer respostas e dessas respostas transformar em ferramentas, né? A neuroarquitetura, hoje, né, do modo como a gente já vem trabalhando com ela, ela já se transformou em alguns ferramentais. A gente tem percursores, sim, que são aqueles autores, né, que são tidos como deuses, né, que realmente foram os que primeiro foram lá mergulhar para criar essa ponte entre a neurociência e a arquitetura. Então, a gente tem aí o Michael Erbib, o Juhani Pallasmaa, o Harry Mulgrave. Então, a gente tem alguns aí que já há bastante tempo vem se dedicando a isso, até mesmo antes do termo ser conhecido como hoje a gente conhece, né? Como neurociência aplicada à arquitetura ou neuroarquitetura. A ANFA, que é a Academia de Neurociência para a Arquitetura, ela representa um marco de uma explosão desse conhecimento mundialmente falando, mas ela nasce justamente porque os conhecimentos já vinham até o ponto de, opa, vamos congregar isso, vamos estabelecer de fato uma ponte entre neurocientistas e arquitetos e levar isso para esse universo. Mas a gente já vinha, antes da nascença da ANFA, com isso acontecendo, por isso, efetivamente, que ela acaba chegando até nós, né? A neurociência, ela está estudando agora a arquitetura, certo? Então, o que seria mais ou menos a neurociência? Qual que é o estudo que ela tá, como que ela está fazendo esse estudo? Vamos voltar, então, um passinho aqui, Fabiola, vamos lá. A neurociência é a ciência que estuda os mecanismos de funcionamento do sistema nervoso de um modo geral. A gente acaba meio que acoplando ou idealizando isso como o cérebro humano, mas a gente está falando de todo o sistema nervoso. Então, essa compreensão desses mecanismos, ela se torna importante para diversas áreas. Inevitavelmente, a primeira área que se estabelece, que se linka em relação a isso, é a própria área da saúde. Não apenas falando de neurologia em si, mas outras áreas, como, por exemplo, a psicologia, e aí começa a trabalhar com neuropsicologia, ou seja, entender determinados mecanismos que acontecem no cérebro humano sendo tratados na forma comportamental, como que isso se estabelece. Outras áreas acabam se articulando com esse mesmo conhecimento. Uma das áreas que faz isso, por exemplo, é a economia, né? A macroeconomia. O que está por trás de uma decisão de compra? O que está por trás de uma movimentação de mercado, né? Como que as pessoas reagem a determinadas coisas. Então, esses conhecimentos que antes eram empíricos e observatórios, eles começam a ter uma resposta científica. Na arquitetura, como a gente já vinha trabalhando com as questões de psicologia ambiental, Gestalt, enfim, o campo observatório já estava muito bem estabelecido. Já se sabia que os ambientes, que a organização dos ambientes, o modo como eles se apresentam, eles são elementos que vão interferir diretamente numa relação de comportamento de um determinado público. Eu sempre faço uma brincadeirinha bem tranquila, caseira, literalmente caseira, né? Quando você chega na sua casa, a sua casa está toda organizada, está toda limpinha, está toda bonitinha, você tem um comportamento de chegar em casa. Quando você está chegando em casa, a casa está toda bagunçada, está uma zona, tá aquela confusão toda, você tem uma outra reação de chegar em casa. A mesma casa e o mesmo ambiente que você domina ele plenamente. O modo como ele se apresenta a você traduz em você um comportamento reacional.
mesmo que não seja físico, mas também pode ser psíquico ou emocional. Então, a neurociência, na verdade, ela faz com que, a partir do momento que a gente conheça esses mecanismos, conheça o que está acontecendo ali dentro, né, deste ser humano, e a gente pode pensar aqui numa forma reduzida, por enquanto, de algumas áreas do cérebro humano, a gente começa a fazer uma relação direta com a espacialidade sendo incutido ou trabalhado em conjunto com isso. Se eu for entrar um pouquinho mais em um linguajar neuro, não vamos assustar ninguém, a gente não vai falar de fisiologia do cérebro humano, mas se a gente for trabalhar um pouquinho sobre isso, a gente vai entender assim, ó. Por exemplo, dentro da nossa estrutura cerebral, a gente tem um sistema chamado sistema límbico. De uma forma muito superficial, a gente pode dizer que esse sistema límbico ele é responsável pelas nossas emocionalidades, aprendizagem, linguagem, enfim. Mas vamos pegar por enquanto a questão das emoções, tá? Esse sistema, ele se chama sistema porque ele é composto de várias estruturas. Uma dessas estruturas é chamado de hipocampo. E lá no hipocampo a gente tem a nossa organização, a nossa formatação e gerenciamento das nossas memórias, tanto de curto quanto de longo prazo, e simultaneamente a gente tem o nosso mapeamento espacial. Nós estamos o tempo inteiro mapeando a espacialidade que nós estamos inseridos, por vários motivos. Por exemplo, não esbarrar nas coisas, ou entender qual é uma rota de fuga, ou eu saber como que eu vou me locomover dentro desse espaço. Eu estou sempre mapeando o espaço. Então, olha só, uma única estrutura que é o hipocampo, ele faz mapeamento do espaço e organização das minhas memórias. Aí a gente começa a entender que quando nós lembramos de determinadas coisas, normalmente a nossa memória está atrelada a uma espacialidade. Imagina que a gente está em casa e lá na nossa casa nós perdemos as chaves. Eu não estou achando a chave. Como que eu faço para encontrar a chave? Eu faço um exercício mais ou menos assim. Eu estava no quarto, aí lá eu mexi na minha mochila, organizei algumas coisas, não, mas lá nem mexi na chave. Aí eu dei uma passadinha na sala, ali na sala eu peguei algumas coisas que eu precisava, mas também não tirei nada de dentro da mochila. E aí eu dei uma passadinha na cozinha para pegar um copo d'água. Eu acho que eu devo ter deixado em cima da bancada da cozinha. A minha memória normalmente está atrelada a uma determinada espacialidade, porque o mapeamento do espaço é feito pela mesma estrutura cerebral que organiza as minhas memórias. Então, normalmente, eu tenho a memória atrelada a uma espacialidade. Esse elemento aí, o hipocampo, ele está dentro de um sistema que é o sistema límbico que cuida das minhas emocionalidades. Então, quando um determinado ambiente ele me impacta emocionalmente com uma determinada valência é como se a gente estivesse falando da intensidade dessa emoção, eles se tornam ambientes mais memoráveis para nós. Então, se eu pedir assim para uma pessoa, faz aí uma lista de 100%, mas assim, 100% de todos os espaços que você já esteve até hoje. Muito provavelmente você não vai conseguir fazer essa lista. Mas se eu disser assim, faz uma lista aí para mim de todos os espaços que você lembra que você já teve até hoje. Aí você faz uma lista enorme. Esses espaços que você lembra por algum motivo. Ou foi a casa onde você passou a sua infância, a casa dos seus avós, a primeira escola que você estudou. Então, tem alguma emocionalidade envolvida. Quando a emoção está envolvida nisso, eu gravo aquela espacialidade, porque memória e espaço estão na mesma região cerebral, né? Então, aqui a gente começa a entender um pouquinho de o quanto trabalhar as questões de trazer a emoção para a composição de um determinado espaço faz com que ele se torne memorável. E aí, obviamente, que a gente quer que isso seja uma experiência positiva e saudável, né? A gente também recorda de coisas negativas, normalmente atribuídas a um trauma. E olha como é engraçado. A nossa memória, lá, o hipocampo, ele está dentro do sistema límbico, que cuida das minhas emoções. Tanto é que se eu estiver conversando com uma pessoa em relação a um fato ruim que aconteceu na vida dela, em algum momento ela pode me dizer assim, Lori, me desculpa, mas vamos trocar de assunto porque isso me faz mal, eu começo a me sentir mal, não me faz bem falar disso. A minha memória acionando as minhas emocionalidades. Então a gente começa a entender o quanto que saber dessa neurociência dentro da arquitetura se torna uma ferramenta indiscutivelmente saudável de trabalho. A gente poder ofertar a chamada experiência positiva e saudável. Não sei se consegui chegar nos seus meandres aí, Fabio.
É um universo paralelo, né? Sim, deu um nó aqui na minha cabeça e voltou, e aí fez todo sentido agora. Que legal. Mas o melhor foi, quando você falou de entrar na casa arrumada e entrar na casa desarrumada, eu vi que metade daqui deu um sorriso. Então todo mundo conseguiu se ver, se ver no ambiente. Que legal, que A legal. casa arrumada, com certeza. Na bagunçada não me vejo. De Não, forma nada. alguma, né, Bruno? Não tem como, né? E, Lori, eu tive uma experiência bem interessante com café, que é o meu campo, né, de trabalho. Eu estava participando exatamente de uma pesquisa, eu esqueci o nome da pesquisadora, é uma pesquisadora formada na Unicamp em neurociência, e ela tá super envolvida no mercado de café, e ela estava servindo a mesma xícara, uma branca, uma pintada de cobre, uma pintada de prata e uma pintada de ouro. E aí eu estava num grupo de pessoas do mundo do café, Q-graders, que são o pessoal que está acostumado a provar. E aí ela falava, olha, eu vou servir o café, vinha sempre numa bandejinha 2 xícaras, e a gente tinha que ir pontuando cada xícara. E passou aí umas 20 rodadas. E a gente sempre tomando o café, provando e dando as notas. No final da conversa, a gente só provou 2 cafés. Eram sempre os mesmos cafés. Mas por causa desse sensorial, da visão, a experiência era totalmente diferente. Isso tem uma estatística, né? A grande maioria teve as mesmas percepções. Um deu sabor mais metálico, outro não, mas tem sempre alguém que sai um pouco fora da curva e conseguiu perceber que talvez eram só 2 cafés, ou talvez tenham pensado que fosse um pouco menos do que o que a maioria pensou, ou acreditava que fosse. Quando você entra na arquitetura, isso se torna bem pessoal ou é genérico? Como é que vocês abordam essas sensações e como que você coloca isso na arquitetura em si? Então, vamos lá, Bruno. Na arquitetura, a gente tem diferentes nichos de atuação, né? A gente tem aí o residencial, comercial, corporativo e assim vai indo. Para cada um desses, a gente trabalha de uma forma diferente em relação à quantidade de informações que a gente tem do chamado público-alvo ou público de interesse, né? Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, um projeto residencial, a gente tem aqui uma dádiva nas mãos nesse aspecto, porque você pode literalmente sentar com a pessoa que vai usar o espaço. E aí você pode fazer toda uma relação de significâncias para essa pessoa, ou seja, qual é o significado que essa pessoa dá para qualquer coisa que ela esteja solicitando. Então, você consegue entrar nesse universo. Para fazer isso, para descobrir o significado, significa, ou seja, né, no trocadilho, para você entrar na significância, quer dizer que você vai ter que se abster de conhecimentos já adquiridos. Então, por exemplo, se eu estiver entrevistando o Bruno, né, montando aí o que a gente chama de briefing para um projeto seu, para sua nova casa, e você me fala, por exemplo, Lori, eu quero uma cozinha grande. Eu, como arquiteto, eu posso interpretar cozinha grande de uma determinada forma, que pode não ter nada a ver com o que o Bruno de fato está pensando, porque o Bruno tem um imagético de cozinha que pode ser diferente do meu imagético de cozinha. Então, a cozinha do Bruno é diferente da Fabíola e é diferente da Mirella, não apenas em aspectos estéticos, mas em aspectos de significância, de significado. Então, vamos lá. Bruno, o que é a cozinha para você? É onde uma determinada pessoa vai fazer a cocção dos alimentos e depois servir para você? É onde você gosta de fazer as suas aventuras gastronômicas? É onde você gosta de se reunir com a sua família e comentar como foi o dia? É onde você gosta de chamar os filhos e ter uma atividade ali com eles? Hoje a gente vai cozinhar juntos. Então, o que é uma cozinha para o Bruno? Perfeito, entendi o que é uma cozinha para o Bruno. Agora deixa eu entender o que é grande para o Bruno. Porque grande para o Bruno é diferente do que é grande para o Lori, do que é grande para a Mirella, enfim. Então a gente começa a entrar em significados. Esse projeto é um projeto, como eu disse, a gente tem essa dádiva de poder sentar com aquele grupo familiar e conversar com eles, entender as relações do espaço. Para outros grupos, não. Para outros nichos de atuação, não. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um projeto comercial, e hoje a gente fala muito da experiência do usuário dentro do espaço, nós temos que usar de um outro tipo de ferramental. E aí a gente começa a trabalhar com as questões de público-alvo, público de interesse, e a gente vai utilizando filtros para fazer isso. Então a gente já começa a falar sobre arquétipos, que são perfis relacionais, e aí eu tenho que entender como que a minha marca, como que o produto da marca vai trabalhar em relação a esse público. Eu vou ter que entender um pouco sobre clusters, que é quando eu tenho a relação intencional de uma determinada faixa do meu público, e aí a gente começa a diferenciar
público-alvo de público de interesse. Eu vou começar a criar uma relação muito íntima entre o produto que eu trabalho e a imagem relacionada com o meu público. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Bruno queira comprar um presente para a Fabíola. Aí o Bruno começa a pensar assim, o que eu poderia dar de presente para a Fabíola? A hora que o Bruno faz essa pergunta, o que eu poderia dar de presente para a Fabíola? O Bruno nada mais está tentando do que pegar a imagem que ele tem da Fabíola e transportar isso para um produto, ao nível de, em algum momento, você dizer assim, cara, isso aqui é a cara da Fabíola. A hora que você diz que isso é a cara da Fabíola, é porque tudo que você tem por identidade da Fabíola, você reconheceu nesse produto de alguma forma. Quando isso acontece, eu já estou estabelecendo um nível que difere lá na parte comercial o consumidor do shopper. Consumidor é aquela pessoa que consome o meu produto. Ele compra para ele consumir. O shopper é aquela pessoa que compra, mas não consome. A hora que o Bruno diz assim, esse produto é a cara da Fabíola, você se tornou um shopper, você compra o produto, mas você não consome esse produto. Você faz o quê? Você enxergou que aquele produto daquela marca conversa muito bem com a Fabíola. E foi isso que fez com que você escolhesse esse produto e não outro qualquer. Então, no mundo comercial, no mundo da arquitetura comercial, que a gente também chama de retail design, a gente começa a trabalhar com níveis de identificação desses grandes grupos, ao ponto das pessoas, enquanto consumidoras, se identificarem e pessoas que não são daquele grupo identificarem aquelas pessoas se comunicando com aquela marca ou com aquele produto. Então, aí a gente vai utilizando de ferramentas para isso, até um nível X que eu não consigo mais atingir, porque aí a gente está falando da unicidade de cada um. Vamos imaginar que nós quatro aqui, eu, a Fabíola, você, Bruno, a Mirella, sejamos público-alvo de uma determinada marca. Nós estamos incluídos ali naquele público-alvo. Quando nós quatro entrarmos na loja dessa marca, por exemplo, nós quatro vamos achar a loja bonita, nós quatro vamos gostar da musicalidade que tem naquela loja, nós quatro vamos gostar da odorização que tem naquela loja, da forma de distribuição de produtos, dos produtos em si, enfim, a gente vai gostar de tudo. Mas isso não quer dizer que nós quatro vamos comprar as mesmas peças, os mesmos produtos. Então eu vou trabalhando com recortes, 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 até chegar no nível da individualidade, né? Na unicidade. Aí, nesse aspecto, eu começo a abrir leques, e aí tem muito mais a ver com design de produto, enfim, do que necessariamente com a arquitetura. Mas na arquitetura a gente tem essas modelagens para ir chegando até esse nível que eu não consigo mais tocar. E por que eu não consigo tocar? É porque a neurociência não me responde? Não, ela até me responde, mas o ser humano é um ser vivo. E, portanto, nós não temos domínio sobre as suas emoções, tanto atemporais quanto temporais. Então, por exemplo, você, Bruno, ou Mirella, ou Fabíola, já podem, em algum momento, ter entrado dentro de um espaço comercial, dentro de uma loja, que vocês sempre consumiram lá, que vocês gostam de lá, mas naquele dia, não sei, não estou a fim de comprar. Hoje não é... Entrei só para dar uma voltinha, só para dar uma olhada, não quero nada. Ou seja, a gente está falando de seres vivos, né? Então, a gente consegue entrar até aquele elemento assim, ó, isso aqui é para mim. É isso que faz, pegando ainda o gancho comercial, é isso que faz com que, se agora vocês três lembrarem de um shopping center que vocês estão habituados a frequentar, muito provavelmente vocês não vão conseguir lembrar de todas as lojas que tem lá dentro, só de algumas. Essas algumas são aquelas que conversam espacialmente com vocês, porque vocês são o público-alvo delas. As outras vocês nem dão bola. Significa que as outras estão erradas? Não. Significa que vocês não são o público-alvo delas. Só isso. Então a gente começa a identificar quem é quem. Trabalhar para todo mundo a gente não consegue, né? Então a gente consegue, em alguns meandres, fazer uma identificação bem personalizada, bem personificada, e em outros a gente trabalha para um grupo um pouco maior. E aí, claro, vão ter vertentes de atuação dentro disso, ferramentais, dinâmicas, enfim, né? Eu quero voltar um pouquinho no que a gente estava falando antes, Lori, com relação a o que eu acho interessante da neurociência voltada aí para a arquitetura, quando a gente está falando no indivíduo, quando você fez o exemplo de se você estivesse construindo uma casa para mim, onde é bem pessoal, onde você vai fazer uma anamnese, ver o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Criar todo esse portfólio, e aí você vai construir uma casa
para o Bruno. E aí, como é que fica a comercialização disso? Vamos pensar que a gente uma pessoa que usa o seu escritório e tudo mais, a gente está pensando em uma classe B+, e A, um pessoal que tem uma tendência de estar sempre mudando de residência, buscando coisas novas, as tendências. Como é que fica a comercialização dessa casa antiga agora, que foi construída especificamente para o meu eu? Como é que ela se adapta ao outro depois? Aí a gente acaba entrando assim, a casa foi muito feita para o Bruno, tem a cara do Bruno, né? Eu vou dar para você um parâmetro em relação ao que você perguntou, mas também já associado a outros parâmetros históricos, né? Então, a gente busca, quando o Bruno solicita um projeto de uma residência nova, o que a gente entende? Que é uma nova fase da vida do Bruno, mesmo que seja uma fase habitacional, mas é uma fase nova, né? Então, tudo que a gente puder trazer de representatividade para o Bruno, de significância para o Bruno, a gente vai trazer, porque você será, a princípio, o proprietário daquele espaço, daquele ambiente. O modo como a gente cria isso, apesar de estar embasado para o Bruno, também está embasado em várias pessoas que se assemelham ao Bruno, e tem muitas, né? Se a gente voltar um passo atrás, vamos esquecer neuroarquitetura. Se a gente voltar um passo atrás, como que as pessoas compravam ou compram imóveis prontos? Se identificando ou não com eles, né? Então, esse é um processo que já vinha acontecendo. O que a gente tem de benesse aqui é que, dependendo do que foi feito para o Bruno e do modo como foi feito para o Bruno, tem uma representatividade muito pessoalizada no Bruno, muito personificada para o Bruno, mas essa mesma relação de significado, essa mesma relação de interação com esse meio, de apropriação dessa espacialidade, também vai se conectar com outro grupo de pessoas, só que agora de uma forma bem mais intensa, porque isso foi feito pensando nessa experienciação do espaço, foi feita pensando a gente usa muito o termo acolhimento, né? O Bruno se sentiu muito acolhido, então determinadas pessoas, o grupo de pessoas acaba se sentindo acolhidos também. Então, o que acaba trazendo, na verdade, é mais uma valoração, até mesmo do próprio imóvel, do que necessariamente uma blindagem do tipo, não, é só do Bruno, né? Mas muitas pessoas se assemelham ao estilo de vida do Bruno. Tanto é que as pessoas mais próximas a você vão dizer assim, cara, que fantástica a sua casa nova. Né? Então, a gente já começa a perceber que é um grupo que se assemelha. Para essas pessoas é um fantástico experiencial e para você é um fantástico muito mais de significado, né? Porque as suas relações foram colocadas ali. Então, a gente acaba não blindando isso para o Bruno, mas sim trazendo um aspecto ainda maior de correlação com determinados grupos que se assemelham ao Bruno. E aí, inevitavelmente, isso acaba entrando numa valoração comercial do próprio imóvel, né? O que tem a ver, na minha visão, a neuroarquitetura e, por exemplo, humanização, caminha tudo junto? Ou eu estou enganada, uma coisa não tem nada a ver com a outra? Certíssimo, Mirella, porque assim, ó, o que a neurociência em qualquer área faz? É trazer mais conhecimento para aquela área específica. Sempre foi papel da arquitetura acolher, solucionar, né? Tanto é que os 3 principais pilares da arquitetura sempre foram forma, estética, função, né? Então, para resolver uma determinada demanda, seja ela através de um perfil de usuário, seja ela através de um programa de necessidade, sempre teve isso. E isso o mais próximo possível para aquele público, tanto que a gente investiga o público. Eu sempre digo que nós sempre temos e sempre teremos a chamada boa arquitetura. A boa arquitetura sempre fez isso. O que a neuroarquitetura nos traz são ferramentais outros para que a gente consiga entender coisas que a gente percebia. Então, eu dei agora, por exemplo, para o Bruno o exemplo do tapete. O Bruno vai dizer, eu não preciso de neuroarquitetura para perceber isso. Não precisa. Mas a neuroarquitetura me mostra quais são os mecanismos de por que isso acontece e automaticamente eu conhecendo o mecanismo eu posso transformar isso em uma ferramenta de projeto, né? Mas a humanização, ela está totalmente inserida nisso. Porque se a arquitetura sempre teve o usuário como um grande foco, agora com a neuroarquitetura a gente tem o usuário como um preditivo do próprio projeto, né? É para ele que a gente está fazendo, é dessa forma que a gente vai fazer, para que a gente tenha mais significado envolvido,
mais coerência envolvida, que isso tenha um link cada vez maior relacional com essa pessoa ou com esse público, enfim, mas está totalmente dentro da questão da humanização. Se não tiver humanizado, você não faz acolhimento, e se você não faz acolhimento, você não gera o pertencimento. Isso me pertence, eu me identifico com isso. Tá aí o episódio. Os créditos estão na descrição. Antes de desligar, ative as notificações para saber sempre que tiver um Painelcast novo no ar. E avalie a gente no seu tocador. Se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, associe-se à AEARP. Vem fazer parte da nossa turma. E siga a gente no Instagram @painelcast. É isso. Tchau!